Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Mariana Reis, que é fisioterapeuta. A Mariana, ela tem doutorado em gerontologia pela Unicamp, é fisioterapeuta especialista em gerontologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Gerontologia, a Abrafinge, é membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na seção São Paulo, e coordenadora do curso de especialização Lato Sensu em Gerontologia e Geriatria e professora do curso de fisioterapia da PUC de Campinas. Então, Mariana, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade e a ideia é conversar com você a respeito do papel da fisioterapia em pacientes em idosos com demência. Muito bem, João, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um tema tão relevante. Então, vamos lá. Bom, a demência, ela, por definição, é uma condição em que há uma perda progressiva da capacidade cognitiva, né? E que essa perda cognitiva esteja afetando a funcionalidade daquela pessoa, ou seja, ela pode ter uma fase inicial em que ela tem uma perda cognitiva em que ela não está tendo uma função prejudicada, mas em algum momento ela vai começar a ter uma perda de função e aí fecha-se o diagnóstico da demência, né? E existem diferentes tipos de demência com diferentes comportamentos, mas como regra geral a gente está falando de uma perda cognitiva, né? Pensando numa perda cognitiva, porque qual a importância da fisioterapia numa perda, num paciente que tem uma doença que leva a uma perda cognitiva? Então, quando nós estamos falando das demências, nós estamos falando das síndromes demenciais, que são essas manifestações, né, de acordo com a doença que leva a essa manifestação das síndromes demenciais. Então, existe uma perda cognitiva que tem impacto na funcionalidade dessas pessoas, né? Então, como você disse, em relação ao diagnóstico. E o fisioterapeuta, ele vai ter uma atuação muito importante na manutenção dessa funcionalidade, considerando que as síndromes demenciais, elas são condições progressivas. E que com a evolução do quadro, elas levam uma perda na capacidade dessas pessoas de desempenharem as suas atividades do cotidiano, né? Então, ela vai ter um impacto muito grande sobre a funcionalidade. E o fisioterapeuta ele tem essa atuação na preservação da funcionalidade. Lógico que sempre pensando numa abordagem multidisciplinar com outros profissionais, mas a nossa atuação vai ser especificamente para a gente poder pensar, por exemplo, em manter essas capacidades físicas, né, ao longo do tempo. Manter e prevenir também complicações. Acho que isso é importante da gente falar. Ótimo. Bom, pessoas com demência têm uma condição que vai muito além da demência, especialmente no idoso, né? Então, quando a gente fala, você tem uma especialização em geriatria, gerontologia, e às vezes as pessoas até perguntam, né, muito, mas por que eu vou para o geriatra, eu não vou para o neuro, ou vou para o psiquiatra? A geriatria ela foca muito nesse perfil de pacientes em que existem múltiplas comorbidades, em que aquela pessoa que tem a demência, mas ela também tem uma sarcopenia, que é uma perda de massa muscular, e ela também tem uma diabetes, ou tem uma hipertensão, ela também tem uma fragilidade que pode ir além da demência, né? E muitas vezes esses pacientes têm, inclusive, um risco aumentado para demência, né? Como é que é a sua avaliação inicial? Chegou um paciente e falou, olha, ele teve um diagnóstico de Alzheimer e me mandaram vir para o fisioterapeuta. Não sei porque eu estou aqui, mas me mandaram vir passar com você aí. Sim, acho que você trouxe um ponto importante, né, João, que é essa questão do diagnóstico. O principal fator de risco para as demências, a gente tem a idade, né, como um importante fator de risco. E então a gente está falando de uma população idosa, né, e que tem outras condições associadas, não raro essas condições estão associadas, como você disse, então a sarcopenia, síndrome da fragilidade, outras condições, outras doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes,
que são doenças prevalentes na população idosa. Isso traz mais complexidade para a condição, né? Então, por isso, a importância desse acompanhamento multidisciplinar com o médico geriatra e com outros médicos da equipe, enfim, isso vai depender muito de cada caso, mas essa abordagem multidisciplinar é fundamental no acompanhamento desses casos. A partir do diagnóstico, e quando esse paciente recebe, né, o encaminhamento para o fisioterapeuta, é muito importante que a gente converse com o paciente e com a família, né, que pode estar acompanhando, como se dá a progressão da condição, né? Então, a gente reforçar que é uma condição progressiva e que ela vai ter um efeito sobre as capacidades físicas dessa pessoa, né? Então, isso, num estágio inicial, isso não é perceptível, porque essa pessoa se mantém independente, fazendo as suas atividades, então ela começa a ter, né, assim, manifestações claras dessa perda de função cognitiva, mas as atividades, elas estão, de certa maneira, preservadas nessa fase inicial. Mas quando a gente traz esse ponto da progressão e como isso vai afetando a funcionalidade dessa pessoa ao longo do tempo, fica mais claro, tanto para o paciente, né, e se for o caso de conversar com o paciente e com a família, da importância da abordagem do fisioterapeuta. Então, a gente pensar em manter essa capacidade física, manter a funcionalidade, ou seja, essa pessoa independente, à medida que a condição evolui, do que for possível, né? Da gente estimular, da gente prevenir também complicações. Então, para cada estágio das demências, a gente vai ter uma forma de abordagem, um olhar mais específico para alguma condição. Ótimo. E muitas vezes a gente está pensando na fisioterapia, a gente pode estar pensando na fisioterapia de uma forma de tentar manter a funcionalidade, manter a função, até talvez com um trabalho preventivo nesse sentido, né? Mas a gente tem que lembrar que a fisioterapia ela é muito indicada para qualquer pessoa independente da demência. Então, vamos dizer, eu como ortopedista, uma das principais causas de procura de atendimento médico, especialmente em idosos, dor nas costas, artrose, então vamos falar artrose no quadril, artrose no joelho, né? E a base do tratamento para essas condições é a fisioterapia, talvez a parte mais importante, claro que a gente tem outras coisas que são associadas aí, né? Mas o paciente com demência também vai ter artrose, também vai ter dor nas costas, é muito comum isso, né? O que muda você abordar um idoso com dor nas costas quando ele tem uma demência comparado com aquela pessoa que não tem demência? Então, além das síndromes geriátricas que eu falei, que podem estar comumente associadas, a dor é uma condição com alta prevalência, né, e nas pessoas com demência também. O que muda é que hoje, para a gente fazer a abordagem do paciente idoso, né, da pessoa idosa com dor crônica, a gente depende de uma função cognitiva preservada, porque envolve o tratamento, né, com recursos fisioterápicos, mas também a educação em dor é um elemento importante no controle da dor crônica. Então, se a gente pensar em um paciente que não tem mais a função cognitiva preservada, tanto a manifestação da dor, né, nas pessoas com demência, ela pode se apresentar de forma alterada, então ela não vem com aquela manifestação clássica, então às vezes essa pessoa não consegue expressar a dor, então ela pode aparecer de outras formas, então ela pode aparecer com agitação, ela pode aparecer com alterações de comportamento, então isso é muito importante da gente destacar, né, principalmente nas fases moderadas e avançadas, mas a nossa abordagem do paciente com dor vai depender do estágio que essa pessoa está. Então, se é um estágio inicial em que a gente a gente consegue unir esses dois elementos, né, então tanto o exercício, recursos de eletroterapia, recursos de terapia manual para auxiliar no controle da dor, e o próprio exercício, que hoje é a abordagem principal nas pessoas com dor crônica, então se ele tem a função preservada para a gente trabalhar, e também os elementos da educação em dor, né, que é a abordagem que a gente faz para a pessoa idosa com dor, a gente vai ter um resultado mais satisfatório. À medida que a doença progride, então a gente não tem a função cognitiva preservada para compreensão dessas orientações. Então a gente já tem que se valer de outros recursos, tanto na identificação dos sinais da dor, né? Então
como identificar quando esse paciente está com dor, como eu disse, essas alterações, tanto na nossa abordagem. Legal. Bom, a gente já conversou antes que um dos objetivos, talvez o objetivo central, né, da fisioterapia geriátrica, e no caso na demência, é manter a funcionalidade desses pacientes, né? E qualquer idoso, ele tende a perder funcionalidade com o tempo, né? Agora, tem algumas características na demência que talvez acelerem isso, né? Uma, você acabou de falar, né? Então, os diagnósticos tendem a ser mais tardios, né? Então, a pessoa está com uma dor, mas ela talvez não consiga se expressar tão bem, ou tenha outras questões, ou então está ficando mais sentada, mais deitada, não tá, e as pessoas entendem que aquilo é parte da demência, não é parte de uma outra coisa à parte. E aí a pessoa começa a ficar mais agitada, e aí isso está sendo sempre associado à demência, e aquele diagnóstico acaba ficando mais tardio. Um segundo ponto é que muitas vezes os tratamentos são menos eficazes. Então, como você disse, né, o tratamento da dor nas costas depende muitas vezes da interação do paciente. Muitas vezes na demência essa interação ela fica mais restrita e talvez a capacidade sua de ter uma maior eficácia ali vai diminuir, né? E tem um último ponto que eu colocaria aí, que na demência é uma questão da segurança. Então, vamos pegar, por exemplo, no Alzheimer, em que a pessoa tende a ter uma perda de memória recente e ter uma desorientação espacial. Se ela tem uma desorientação espacial, ela não consegue mais ter uma independência, talvez, num ambiente externo, né? Por uma questão neurológica. Só que aí fica em casa e o físico acaba comprometido aí, né? Ah, como é, como é que você aborda todos esses aspectos juntos, né? Para chegar num plano terapêutico do ponto de vista de fisioterapia? Então, quando esse paciente chega para nós, voltando até um pouco da sua primeira pergunta, então a gente faz uma avaliação ampla em que a gente vai identificar todos esses aspectos associados, né? Então a gente faz essa avaliação gerontológica por domínios, e o principal que o fisioterapeuta vai trazer mais atenção é para a capacidade funcional. Então, o grau de preservação dessa capacidade funcional, ou seja, das atividades do cotidiano que ele consegue fazer, né? O equilíbrio, a avaliação da marcha são pontos importantes também da nossa avaliação. Então, a gente começa na avaliação. E a partir do momento que a gente fez a avaliação, estabeleceu o diagnóstico cinético funcional, a gente vai para a elaboração do plano terapêutico, e que também vai estar pautado no estágio dessa doença, né? Então, a gente pode considerar o estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio avançado. Então, se a gente pensa num estágio inicial, o nosso objetivo vai ser na prevenção, né, e na minimização dessas perdas motoras. Então, a gente vai ter aí como objetivos aumentar a força muscular, a gente vai ter como objetivo aumentar a amplitude de movimento se existe alguma limitação, melhorar o controle postural, o condicionamento cardiovascular, melhorar o desempenho na marcha. E, como você disse, nesse momento, a pessoa obedecer a comandos ativos, que é um recurso que a gente usa muito no atendimento, né? Então, orienta o exercício, como fazer o exercício, a gente usa o comando verbal para orientar a execução desse exercício. Então, quanto mais a função cognitiva estiver preservada, a gente tem mais facilidade dessa intervenção ativa, vamos dizer, né? Porque à medida que isso vai avançando e essa compreensão ela fica dificultada, então esse comando ativo não é possível. Então vamos pensar que a gente vai fazer um exercício de fortalecimento, eu vou pedir para o paciente fazer 10 repetições de extensão de joelho com uma determinada carga. Se o paciente não tem condição de compreender essa orientação, eu tenho uma limitação da minha abordagem nesse sentido. Então a gente vai ajustando isso de acordo com essa fase. Então, a gente falou da fase inicial, que a gente tem esse objetivo de prevenir e minimizar essas perdas motoras. Quando a gente pensa na fase intermediária, a gente já tem um prejuízo maior de outras condições que têm que ser avaliadas, né? Por exemplo, o controle postural, né? Que é o equilíbrio. Então, a gente pode ter também uma condição associada, por exemplo, com as quedas. Então, uma instabilidade postural e quedas. Então, a gente também tem uma atuação importante
na prevenção de quedas, né? Então, garantindo a segurança desse paciente, mas a gente usando estratégias para melhorar o equilíbrio, para desafiar o equilíbrio e a gente poder prevenir esses desfechos que são muito importantes da gente pensar também. Então, na fase intermediária, um recurso muito interessante, tanto na inicial quanto na intermediária, que a gente tem para os pacientes com demência, que vão ter uma ação na função executiva e no controle postural, que é o recurso de dupla tarefa. Então, a gente faz o estímulo motor, né? Então, quando esse paciente faz uma atividade motora, ele também faz uma atividade cognitiva associada. Então, a gente tem evidências que mostram para nós que isso tem um efeito tanto na prevenção de quedas e também de estímulo da função executiva, que envolve o planejamento das atividades. E depois, quando a gente pensa numa fase mais avançada, a gente vai pensar que a gente já tem condições motoras associadas, a gente já tem um prejuízo importante da capacidade funcional, né? Então, esse paciente ele pode, em alguns momentos, até estar numa condição de limitação, camado, né? Então, a nossa intervenção vai ser específica para essa condição que ele apresenta nesse momento. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta. Eu acho que sim, acho que ficou bem claro. E até pegando um pouco para o lado da ortopedia, que é onde eu atuo mais, é uma coisa que a gente vai ver muito a fratura em pessoas com demência, né? Porque a pessoa com demência às vezes desenvolve uma osteoporose mais rápida por desuso, ela acaba tendo maior risco de queda, porque às vezes até pela questão cognitiva também contribui para isso, né? E às vezes a gente vê decisões que são muito erradas, né? No sentido de que, até de decisão de tratamento, vai operar ou vai colocar um gesso, por exemplo, ou vai colocar uma órtese, né? Você tem que entender qual que é a capacidade daquela pessoa de contribuir com um pós-operatório, cuidado de ferida, mas tem que também entender qual a capacidade dela de contribuir com o tratamento com gesso, que também não é fácil, de contribuir com o uso de uma órtese que ela pode arrancar e eventualmente acabar tendo um prejuízo, e você não tem como colocar a culpa naquele paciente, né? Então, é o mesmo nível de raciocínio, quer dizer, você entender que, olha, o ideal é isto, mas a gente tem uma limitação em outro aspecto que talvez a gente tenha que usar um recurso um pouco diferente. Acho que é um pouco essa tomada de decisão aí. Exatamente. E a gente vai contar cada vez mais com o apoio da família também, né? Participando aí dessas decisões, porque à medida que o paciente pede autonomia, né? Então, autonomia enquanto poder de decisão, poder de escolha, a família ela vai contribuir muito com esse planejamento junto com o fisioterapeuta e com a equipe como um todo, né? Então, isso é muito importante. E uma orientação que a gente sempre faz também dentro dessa capacidade de compreensão é que a gente possa preservar a independência dessa pessoa com segurança. Porque à medida que a condição avança, né, a gente tem mais situações de risco, ou seja, então é importante que ela se mantenha fazendo as atividades que são possíveis de serem feitas e que ela consegue fazer, mas que ela faça isso com segurança. Então, uma manifestação, por exemplo, das demências que é comum é a perambulação, né? Então, esse paciente entra num processo de agitação e ele anda, né, assim, de forma muito frequente, então ele mantém isso como uma atividade repetitiva. E aí, se eu tenho um paciente que já tinha um histórico pregresso de instabilidade postural, se isso foi acentuado pela progressão da demência, então ele tem um maior risco de queda. Então, a gente precisa estar atento a muitos sinais. Então, são muitas condições associadas e que esse trabalho em conjunto, ele é fundamental, né? Da gente trabalhar com a família, principalmente, para que a gente possa ajustar mesmo essa condição, da gente dar independência, de você estimular, porque a gente tem uma perda hierárquica dessas atividades, né, que ele desempenha. Então, a gente vai observar um prejuízo importante das atividades instrumentais de vida diária, né, dessas que envolvem planejamento e a cognição, né, no planejamento dessas atividades. Isso vai evoluindo para a perda das atividades básicas de vida diária, que são as atividades que envolvem autocuidado, então, como tomar banho, comer, levantar da cama sozinho, né? Então, a gente orientar a família, que é importante estimular, mas desde que seja feito com segurança. Legal. Pô, é interessante, Mariana, como a gente fez previamente aí um outro conteúdo falando sobre a doença de Parkinson, que é uma doença completamente distinta da demência, né? Características completamente distintas. Mas a gente vê como uma abordagem em muitas
forma são muito parecidas, né? O que você vai fazer? Quer dizer, é a avaliação muito mais da funcionalidade, né? Do que simplesmente de uma limitação específica e como usar, que técnica que você vai usar. Porque quando a gente fala de fisioterapia, se fala muito em técnica, né? Então, que técnica que você vai usar para melhorar aquela mobilidade, que técnica que você vai... Isso daí eu diria que é uma coisa que qualquer fisioterapeuta, teoricamente, minimamente preparado, vai saber o que fazer, né? Agora, essa tomada de decisão, de fato, parece ser uma coisa que na geriatria, na gerontologia, nas doenças cognitivas, nas doenças neurológicas em geral, pesa muito, né? Sim, como a gente tem esse olhar para a capacidade funcional, né? Então, independente da doença que a pessoa tenha, né? O nosso objetivo é preservar a capacidade funcional. Então, isso muda a visão, né? Então, a técnica que você vai usar, o recurso que você vai usar para chegar naquele objetivo, eles podem variar da formação, da área desse fisioterapeuta, mas a fisioterapia em gerontologia, ela tem muito esse olhar centrado na manutenção da capacidade funcional, né? E eu acho que esse olhar, ele é importante, porque a gente vai pensar em todos esses elementos de como manter essa pessoa independente o maior tempo possível. Então, eu falei no começo, né, que a gente vai ter uma atuação específica, por exemplo, na manutenção da marcha, na melhora do desempenho da marcha. Por quê? Porque como a gente sabe que a demência é uma condição que vai trazer um cuidado de longo prazo, ou seja, ela vai depender de outras pessoas, né, para garantirem esse cuidado. Então, você cuidar de uma pessoa que tem a marcha preservada, né, ela vai andando para o banheiro, por exemplo, é diferente de você cuidar de uma pessoa acamada, né? Então, a necessidade de cuidado, ela é diferente. Então, o quanto a gente conseguir preservar essa marcha, estimular essa marcha, por exemplo, no paciente com demência, é fundamental pensando nesse cuidado a longo prazo. Então, esse olhar do fisioterapeuta em gerontologia envolve isso, esse planejamento de curto, médio e longo prazo, a família participando, né, dessas decisões, e a gente pensando também nesse prognóstico aí, como isso vai caminhar para que a gente possa pensar em planejamento também, né? E suporte de cuidado que é necessário, então as adaptações que também são necessárias, importantes de serem feitas de acordo com o estágio que a gente tem, que a condição se apresenta. Mas eu acho que o olhar na funcionalidade, ele amplia muito. Então, a gente se desprende, né, das técnicas, e lógico que elas são fundamentais, importantes, a gente vai usar vários recursos, elas são as nossas ferramentas principais, e cada fisioterapeuta tem as suas, né, para a gente chegar no mesmo resultado, mas esse olhar mais amplo sobre a funcionalidade permite com que a gente garanta a independência. E esse é um indicador muito importante no processo de envelhecimento, a gente garantir a independência das pessoas. Muito bom. Bom, até aqui, Mariana, a gente discutiu muito aquela abordagem clássica da fisioterapia, né? Quer dizer, é identificar as limitações e buscar recursos de como você vai melhorar aquela função, melhorar aquela funcionalidade, né? Agora, tem um outro ponto que é a prática da atividade física, né? Então, o estímulo da prática de atividade física, independente de sintomas, independente de qualquer queixa. Então, é, muitas vezes as pessoas pensam, mas a pessoa já está mais idosa, a pessoa está limitada, a pessoa está com dificuldade, começa às vezes até a querer fazer as coisas para ela, para não exigir que ela faça muita coisa. A gente tinha muito aquela ideia antigamente, se você continuar fazendo isso, você vai morrer do coração. Atualmente, a gente tem estímulo e protocolos de atividade física para paciente em UTI, para paciente com transplantado. A gente tem Olimpíadas de pacientes transplantados, né? E na demência, obviamente, que a atividade física, que é importante para qualquer idoso, também é fundamental para a demência. E a gente tem vários aspectos da demência que muitas vezes acabam levando essas pessoas para um sedentarismo, né? Como é que o fisioterapeuta na gerontologia, num paciente com demência, vai abordar essa questão da atividade física? Esquece de qualquer limitação que esse paciente esteja tendo. Eu acho que a atividade física ela tem um papel muito importante sobre o controle dos fatores de risco, dos principais fatores de risco que a gente tem hoje associados às demências, né? Então, algumas doenças como hipertensão,
como obesidade, o próprio sedentarismo é um fator de risco importante, então a gente destacar esse papel da atividade física, do exercício físico na prevenção. E a partir do momento que essa pessoa tem o diagnóstico, né, a pessoa tem a demência, a gente também se valer desse recurso do exercício físico como um elemento importante para controlar essas condições que você falou que podem estar associadas, né? Então, o próprio sedentarismo. Então, a gente incluir a atividade física, ou seja, manter a atividade física dentro das possibilidades do que é possível dessa pessoa fazer, isso é recomendado, né? Então, a gente sabe hoje que exercício físico, quando bem orientado, quando bem prescrito, quando bem acompanhado, com segurança, ele tem uma série de benefícios. Então, é muito importante que a gente faça essa orientação, porque existe essa ideia, às vezes, né, de que, mas é melhor não fazer, é melhor poupar, é melhor, né, a gente controlar esse nível de atividade, porque talvez isso possa trazer algum risco, mas desde que isso seja feito de forma prescrita, orientada, orientado por um profissional de saúde, tanto no serviço privado quanto no serviço público também, né? No Sistema Único de Saúde, ou seja, a gente tem profissionais habilitados para poderem estimular a prática do exercício físico, ele tem efeitos muito importantes. Legal. Bom, e para quem esteja escutando, eu não vou entrar em detalhes aqui de prescrição de exercício, prescrição de atividade física, né? Uma crítica que a gente, como médico de esportes, certamente vocês também têm, quer dizer, é muito comum as pessoas vão aí no cardiologista e saem de lá com uma receita médica falando, olha, você tem que tomar esse remédio, vai tomar qual que é a dose da medicação, quantas vezes por dia você vai tomar, por quantos dias você vai tomar, qual que é os efeitos colaterais, o que fazer se tiver algum efeito colateral, né? E para exercício físico, muitas vezes fala, olha, você precisa fazer atividade física, né? Quer dizer, então, de fato, é uma atividade que ela precisa ser orientada, ela precisa ser prescrita. A gente tem alguns outros conteúdos falando sobre isso, mas no fundo essa prescrição ela não muda muito do que é feito para outras pessoas idosas, quer dizer, simplesmente entender que a doença ela tem limitações que podem estimular o sedentarismo, estimular o comportamento sedentário e que a família precisa ficar atenta e aí, se for o caso, a gente tem esses conteúdos aí discutindo um pouco sobre a prescrição de exercício, né? Isso, importante, né? E que saiba dessas recomendações, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do Ministério da Saúde, né? O Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz recomendações importantes, de modo geral, para as pessoas em todas as fases de vida e para as pessoas idosas de forma específica, mas é lógico que se a gente tem um acompanhamento, né, do profissional de educação física, do fisioterapeuta nesses momentos específicos, isso traz essa qualidade da prescrição, né, que é como você falou, hoje o exercício, ele é reconhecido, né, sempre, com esse papel de promoção à saúde, de prevenção de doenças, mas também de tratamento, né? Então, isso a gente não pode esquecer. Ele faz parte desse rol de tratamento não medicamentoso para grande parte das doenças e no contexto do envelhecimento, para as síndromes geriátricas, né? Então, a gente tem evidências robustas aí de que o exercício tem esse efeito de tratamento para as grandes síndromes geriátricas. E as síndromes geriátricas são uma delas, né? Legal, legal. Bom, quando eu falei aqui, acho que talvez tenha não ficado tão claro, mas quando eu falei que existem protocolos que são bem estabelecidos para prescrição de exercícios, a gente está falando de uma forma mais genérica, né? De que tipo de exercício que tem que fazer. Mas aí eu coloco justamente esse papel na fisioterapia geriátrica ou no médico do esporte, que é de olhar para aquela pessoa, entender as limitações funcionais que ela tem e saber adaptar as atividades para que ela consiga cumprir com as recomendações dentro das limitações dela, né? Sim, essa individualização, né? E a gente sabe, né, João, que existe o ideal e o que é possível. E eu acho que o profissional, ele também tem esse papel de conseguir fazer com o paciente, com a família, essas adequações, né, do que é possível, porque a gente sabe que existem as recomendações ideais, mas
o que a gente sabe hoje é que a atividade física, né, seja nas atividades de lazer, no deslocamento, enfim, nas atividades do dia a dia, elas já têm um efeito positivo, né? Então, você caminhar um pouco mais, você subir escadas, enfim, isso também tem um efeito positivo. Então, acho que isso sempre tem que ser destacado. A gente esquece um pouco desse papel do exercício como tratamento, né? E na prevenção das doenças, de promoção à saúde, considerando aí o contexto da atividade física. Então, acho que isso tem que ser sempre reforçado e falado. Então, a gente tem recomendações gerais, mas quanto mais individualizado, melhor, né? Legal, Então, legal. Até pegaria isso que você falou como um exemplo. Eu me lembro muito de uma paciente minha que falou, olha, eu já fui em 2 médicos que me mandaram fazer hidroginástica, mas eu moro numa cidade que não tem piscina, quer dizer, tem piscina, tem uma pessoa, 2 pessoas que têm piscina em casa, 3 pessoas que têm piscina em casa, mas um lugar para fazer uma hidroginástica não tem a 100 quilômetros de lá, né? Então, assim, não adianta você falar para ela, olha, você precisa fazer esse exercício. A mãe não gosta de fazer academia, não precisa ir para academia, né? A mãe não gosta de ir para a piscina porque tem medo de água, não gosta de água, não precisa fazer água, mas precisa, a gente tem como adaptar e conseguir cumprir. O meio que você vai usar não importa, importa o resultado final, né? É isso, adequar. Você trouxe o exemplo clássico da hidroginástica, porque até bem pouco tempo atrás falava de exercício para pessoa idosa, hidroginástica era reconhecida como um exercício. Mas a gente tem que levar em consideração as necessidades, as preferências, se a pessoa gosta, né? E se consegue fazer, se consegue ir, né? Exatamente, ela também é uma atividade prazerosa. Então, a gente tem as recomendações, né? Mas a gente precisa considerar todo esse contexto, porque ele tem que ser sustentável ao longo do tempo. Porque às vezes a pessoa inicia e a gente sabe que mudança no estilo de vida ela não é fácil. Porque uma pessoa que sempre fez, né, ela vai conseguir fazer alguma atividade com facilidade. Mas para uma pessoa que nunca fez, então vamos pensar nessas pessoas hoje idosas de 80, 90 anos, foram pessoas que não foram expostas ao exercício físico da forma como essas gerações atuais foram, né? Então, muitos vão começar, às vezes, a fazer algum tipo de exercício com o fisioterapeuta. Então, ele tem a orientação do médico, por exemplo, de fazer fisioterapia, ele vai fazer pela primeira vez, ele nunca fez nada. Então, você ir fazendo esses ajustes, essas adaptações e considerando as preferências da pessoa, isso faz com que ela consiga sustentar isso por mais tempo, né? Pelo maior tempo que for possível. Então, acho que isso é muito importante, a gente caminhar juntos, a equipe, e aí, em alguns momentos, você vai conversar com o médico para identificar essa atividade, com o profissional de educação física que trabalha também em conjunto com a gente, né? Então, às vezes, você tem a pessoa idosa que tem um fisioterapeuta e tem também um profissional de educação física acompanhando, e são visões diferentes e complementares, e a gente discutir com a equipe médica, então isso é fundamental, né? A gente conseguir sustentar essa mudança de estilo de vida. Legal. E não dá para querer também ter uma mudança drástica, né? Então, às vezes você fala que tem que pensar no degrau seguinte, né? Não adianta pensar no alto da escada, olha, o ideal está aqui, mas eu não consigo fazer isso, né? Quer dizer, se você, cada coisinha a mais que você aumenta, já é um benefício a mais, né? Já é um benefício, exatamente. Acho que essa tem que ser a mensagem, porque senão fica também algo muito distante. Exato. A pessoa fala, eu tenho que fazer tantas vezes por semana, tenho que ir na academia, que é um ambiente que a pessoa idosa nem sempre se sente confortável, né? Alguns gostam, mas outros não. Assim como as pessoas jovens também, né? Nem todo mundo gosta de academia. Então, o quanto é possível você adequar isso para que realmente as pessoas possam colocar isso no dia a dia delas. Ótimo. Um último tópico só que eu queria abordar com você é que a demência não é tudo igual, né? Quer dizer, então, bom, a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer, mas mesmo na doença de Alzheimer a gente tem comportamentos diferentes e, mais do que isso, pessoas diferentes por trás dessas doenças, né? Mas você tem, além do Alzheimer, você vai ter a doença frontotemporal, doença de corpos de Levy, doença vascular, demência. Cada uma dessas condições vai ter características e talvez necessidades específicas, né? Você poderia me falar um pouquinho sobre isso? Sim. A mais frequente, né, que a gente vai dizer de maior prevalência, é a demência de Alzheimer e as outras, né, que a gente vai ter, como você citou, elas têm características, particularidades de cada uma delas. Então, elas são condições progressivas, que vão afetar as funções cognitivas, né? Mas quando a gente está falando de sintomas motores, que
estão relacionados a essa progressão, a gente tem variações. Então, por exemplo, na demência de Alzheimer, a gente tem uma característica também de lentidão de movimentos, a gente pode ter alguns sinais de parkinsonianos, né, de parkinsonismo, a gente pode ter a rigidez nas fases mais avançadas, a gente pode ter alteração de postura e marcha, então, são elementos que a gente considera. Quando a gente está falando de demência vascular, a gente pode ter manifestações que são características das doenças vasculares, né? Então, a espasticidade, a gente pode ter uma condição de hemiparesia, ou seja, de um lado com maior predominância de prejuízos motores. Quando nós estamos falando da demência de Cobb de Levy, a gente pode ter uma característica de hipossimesia, de rigidez, que são manifestações motoras importantes, né? Instabilidade. E quando a gente, por exemplo, tem a doença de Parkinson com demência, né, que pode ter essa condição associada, a gente também vai ter as características do Parkinson exacerbada pela demência associada, né? Então, a lentidão do movimento, a rigidez, o tremor, a instabilidade postural. Então, essas características específicas de cada uma, elas também são contempladas no momento da avaliação e também no nosso planejamento terapêutico. Ótimo. Talvez elas não vão mudar tanto do ponto de vista de o tratamento vai levar muito mais em consideração a função daquele paciente, mas sim o lado preventivo, né? Porque o fisioterapeuta tem esse papel preventivo e você saber o que espera aquele paciente no futuro, saber quais são as limitações que você espera que ele vai ter daqui a 1, 2 anos, você consegue atuar de uma forma antecipatória para essas pessoas, né? Isso, exatamente, na prevenção, né, dessas perdas e das próprias complicações. Então, se a gente for pensar numa fase mais avançada, que esse paciente já está com um nível de atividade muito reduzido, então a gente, por exemplo, pode ter complicações respiratórias, né, um quadro de disfagia que pode levar a um maior risco aí de situações que vão afetar o sistema respiratório, por exemplo, uma condição de broncoaspiração. Então, a gente considera todas essas perspectivas. Cada caso é um caso, mas a gente tem situações que são comuns. Então, para cada fase, a gente também vai pensar na prevenção, sempre pensando nessa característica progressiva e no que a gente pode prevenir, no que a gente pode contribuir. Então, eu citei agora um exemplo de prevenção de uma complicação numa fase avançada, né? Quando o paciente já tem uma condição de disfagia, uma condição, assim, vamos dizer, comum nessa fase, mas que é algo que tem que estar no olhar do fisioterapeuta, né? Então, pensar sempre em relação a isso. Então, por exemplo, a gente pensar em prevenir a perda de força muscular, né? Que pode também estar associada. Então, você fazer o exercício de fortalecimento é fundamental para que a gente possa preservar essa força muscular. Então, pensando nesse olhar da prevenção, né? O que a gente pode prevenir? Então, prevenir declínio no desempenho da marcha. Então, você vai estimular a marcha de forma específica, prevenir as alterações de controle postural, prevenir as quedas, que são situações que podem estar associadas a essa condição. Então, esse olhar da prevenção é fundamental. Então, quando a gente conhece, né, a história natural da doença, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma perspectiva maior de atuação a curto, médio e longo prazo e conversar com a família também sobre isso, né? E é importante. Muito bom. Mariana, acho que deu para abordar bem aí, talvez até tirar um pouco aquela ansiedade de entender, porque de fato a fisioterapia não é a primeira coisa que as pessoas pensam quando está diante de uma paciente com demência, né? Mas, e por outro lado, quando a pessoa precisa de uma fisioterapia e essa paciente tem uma demência, é a hora que ninguém sabe o que fazer, né? Então, sim, acho que deu para direcionar um pouco tanto a família como eventualmente até profissionais aí que possam estar. Sim, e o quanto antes a gente começa, né? Então, algo que a gente tem falado muito em relação ao diagnóstico precoce também serve para intervenção precoce, né? Então, quanto antes iniciar essa abordagem, maior chance de resultados efetivos a gente vai ter. Então, acho que é isso que você falou mesmo, né? Acho que é ampliar a conscientização das pessoas que o quanto antes iniciar essa abordagem, a gente tem resultados mais efetivos, né? E melhora a qualidade de vida, enfim. Muito bom. Outros aspectos. Mariana, obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero contar com você aqui em outras discussões aqui. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar aqui e agradeço a todos que nos ouviram.
Obrigado mais uma vez.